Olá, assessor de investimentos da EQI, tudo bem? Meu nome é Walter Manfro, sou especialista em investimentos e trago para vocês hoje o primeiro podcast da EQI. E para estrear esse episódio eu trouxe ele, Alan Teixeira. Ele trabalha na área de vida aqui da EQI Investimentos. Tudo bem, Alan? Tudo ótimo. Como é que você está? Maravilha. Energia melhor agora, hein? Energia lá no teto, né? Convicção alta. Perfeito, Alan. Olha só, sobre o que nós vamos falar hoje, assessor? Vamos falar sobre o seguinte: você está deixando dinheiro e clientes na mesa. Nós vamos falar sobre o quê? Recomendação. Recomendações. Muitos assessores falam indicações ou recomendações. E o Alan já me antecipou aqui. Existe diferença entre elas e nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Então você não perde por esperar. Nós vamos falar bastante coisa aqui sobre esse assunto hoje. Mas primeiro, tem muita gente aqui na EQI que não te conhece, cara. Me fala um pouquinho quem é você, da onde que você veio, para onde tu vai, do que tu se alimenta. Fala aí um pouquinho de você, cara, tua experiência do mercado. Vamos lá, nós queremos te conhecer um pouco mais. Ótimo. Sou um dos líderes da corretora de seguros. Né? Então, a corretora ela trabalha hoje com seguro de vida, que é a parte de sucessão patrimonial, previdência e consórcio. Então, esse é o core business principal da corretora de seguro. Nós temos uma equipe regionalizada, então temos time em São Paulo, times aqui na Brava, time em Floripa. E a minha bagagem, a minha passagem foi em seguradoras. E a primeira seguradora foi a Prudential, que foi que iniciou todo o processo de recomendação aqui no Brasil há 25 anos atrás. Trabalhava somente com base de recomendação. Após isso, fui para a MetLife, que é uma outra seguradora, onde eu fiz exatamente o mesmo caminho, mas não somente com seguro de vida, e sim seguro de vida e previdência. E eu fazia um trabalho de treinamento, não um trabalho de prospecção em cima desses profissionais. Inclusive, formamos muitos vendedores de consórcio também na MetLife. E agora, aqui na EQI, tocando as três áreas, onde a gente vai fazer um cross-sell com os clientes da própria base da EQI. Então, o teu cliente, num segundo momento, ele vai conhecer as áreas, e a partir do momento que ele vai conhecer as áreas, ele vai conhecer os nossos profissionais, os assessores patrimoniais. Interessante. Tanto que se você passar aqui na mesa de vocês, aqui já está cheio de gente, cheio de profissional trabalhando nessas três áreas, né? Nessas três frentes. Exatamente. Muito bem. Então, prazer aí. O pessoal aí conhece melhor o Alan. Então, ele é um dos líderes da EQI CS, da EQI Corretora de Seguros. Pode chamar ele aí no Workplace, no WhatsApp, e-mail, onde você tiver o contato dele. Mas você hoje é referência aqui na empresa em recomendações, né? Porque eu lembro que lá atrás você fez um treinamento para o meu time sobre recomendações. Você aqui no Ownership do ano passado, você também participou de uma palestra sobre recomendações. Da onde que veio essa expertise em recomendações? Eu vim de um mercado securitário onde nós não tínhamos uma base de clientes. Então, o Life Planner, né, que era o profissional de seguros, ele fazia um projeto X, que nada mais era dos seus amigos e conhecidos, e através daquele projeto X, ele ia com recomendação formar a carteira de clientes dele. Somente com recomendação. Não tinha nenhum outro tipo de vinda de lead, de clientes, de contatos, a não ser a recomendação. O que era mais importante, quando fazia esse projeto X, não eram os negócios, as contas que iriam fechar, e sim a quantidade de recomendações que ia pegar daquele projeto X. Não importa se fechar o negócio. Não importa. Eu quero recomendação. Então, quando a gente olhava assim, a pessoa tem no projeto X dela aproximadamente 50 nomes qualificados. Olha, que bacana. Por quê? Esses 50 nomes vão gerar cada um desses nomes 10 recomendações, então essa pessoa tem um aquário de 500 pessoas. Sim. Então, os 50 conhecidos, os 50 amigos e familiares, era somente o estupim para encher o aquário de nomes, e com esses nomes, aí sim, continuar com o modelo de recomendação e dar continuidade para o seu negócio, para o seu business. Cara, e só para tu ter uma ideia, aqui na EQI, nós estamos gravando aqui em fevereiro, tá? Puxei os dados ontem, dia 27 de fevereiro, e a EQI inteira tinha 1.037 recomendações lá no nosso indicador de esforço. 1.037 entre toda a EQI. Isso dá uma média de 2,3 indicações ou recomendações por assessor. Eu te pergunto, esse número está alto ou baixo?
Caramba, por dia isso? Ou por semana ou num mês? Não, no mês inteiro. Cada reunião, o objetivo sempre era 10 recomendações. A média, exatamente, a média era 5. O objetivo era 10. Tinha clientes que davam 10, tinha clientes que davam 15 recomendações, mas a média caía bastante. Por quê? Sempre tem um caso ou outro que não tem mais tempo na reunião, que não era mais possível, ou que realmente não tinha mais a viabilidade, ou não conseguia tratar todas as objeções e pegar as recomendações, por isso que a média caía tanto. Mas nós estávamos falando de 5 recomendações por reunião. Por reunião. Quantas reuniões vocês faziam? Nós tínhamos uma média também de 10 novas reuniões por semana. Então, já dá para enxergar aí o nosso número mágico, né? Que cada 10 reuniões com média de 5, nós tínhamos toda semana 50 novos nomes. E não era reunião vídeo, era tudo presencial. Tudo presencial. Na época era proibido o vídeo. Né? Olha só. Mudou bastante o mercado. Não era nem que não sabia fazer uma reunião via vídeo. Né? O Zoom já existia, já funcionava muito bem, mas era proibido fazer reunião de vídeo. Era sempre presencial. Então era na casa, na empresa, no escritório do cliente. Tá, e como é que você fazia? Como é que vocês pediam uma recomendação? Na cara dura, assim? Cara, agora me dê umas indicações aí. Como Um ponto importantíssimo é que a recomendação é muito mais a questão de atitude do que técnica. A gente vai falar de técnica, mas é muito mais atitude. A questão de pedir e de se posicionar nesse pedido e fazer uma concordância tácita nesse pedido e não parar a reunião para dizer assim, agora você quer me dar ou não quer me dar recomendação, né? Ou você gostaria de me dar recomendação. Isso é totalmente impossível. O objetivo é você conduzir o cliente para que ele te referencie, para que ele te recomende. Então, relembrar alguns pontos, trazer a importância do teu trabalho e de certa forma, ir solicitando. Então, dentro dos teus familiares e amigos, quem que você recorda, né, para conhecer o meu trabalho e a gente dar continuidade a essa questão de uma boa gestão financeira? Essa condução e essa solicitação de uma forma mais harmônica, ela vira muito jogo. Porque muitas vezes todo mundo tem vergonha de pedir recomendação. Isso não é só de você. Parece que está pedindo um favor, né? Você também tem, né? Todos nós temos algum tipo de receio pedir, de pedir, né? Sou pidão. Pedir, né? Pedir, eu estou pedindo. Eu tenho uma brincadeira, né, de um amigo, só falta dizer assim, ó, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui te pedindo uma recomendação. Não, né? A ideia é que eu estou solicitando, né, proporcionando aos seus amigos, aos seus familiares que também conheçam o meu trabalho. Então, muda totalmente a questão de uma solicitação, de proporcionar aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus familiares, conhecer o trabalho da EQI na sua gestão financeira. Então, a partir do momento que esse posicionamento, essa autoridade, ela realmente vem à tona, fica muito mais fácil da recomendação vir de uma maneira espontânea. Então, a concordância tácita e você ir conduzindo o cliente a lhe fornecer esses nomes e, de fato, então, e em quem que você recorda? E anotar o nome e se você quer, e eu tenho certeza que você quer, mais de uma recomendação, anote o segundo nome. Se você quer mais de 2 recomendações, anote o terceiro nome. E assim sucessivamente. Quando você entender que está satisfeito, você começa a pegar, de fato, os telefones. Então, é uma maneira de você extraindo as recomendações durante a própria reunião, às vezes, claro, numa condução final da reunião, mas que você não saia dali sem as recomendações. Tá, e o que eu vejo, eu já fui líder de time, passei por todas essas dificuldades e às vezes nós fazíamos uma campanha de indicação, na época nós chamava indicação, depois mudou o nome para recomendação. Claro. Não sei se tem diferença de indicação para recomendação. Muita diferença. Ah, tem diferença? Indicação para recomendação. A indicação é aquele negócio que você não quer ser referenciado, né? Então vai lá e vai naquele restaurante lá, né? Você está indicando, mas não fale que é meu nome. Agora se você, Manfro, vai no Deville, fala com o João e diz que eu pedi para você ir ali porque você vai ter o almoço. É uma recomendação. Você concorda que é uma recomendação porque você está indo em meu nome em um lugar falar com a tal pessoa, então, de fato, eu estou recomendando, eu estou validando o teu serviço
ou o serviço do João, se fosse o caso, né, nessa referência. Agora, uma indicação é simplesmente assim, vai lá e dá uma olhada lá. Né? Passa lá, qualquer coisa, compra. Isso não dá autoridade. Não dando autoridade não é o caminho feito. O caminho feito, né, de uma boa abertura de uma porta é quando tu tem a chancela desse amigo ou desse familiar. Por isso que a recomendação, o nome é muito parecido e pode até se confundir, mas a recomendação tu tem a chancela. Então, quando eu falar com o nosso amigo Marcelo, eu não estou falando com o nosso amigo Marcelo por uma indicação de alguém. Eu estou falando porque eu fui recomendado a falar com ele através do Walter Manfro. Certo. Aí o Marcelo, aí o cara até para te ouvir. Claro. O Marcelo já não está nem mais atendendo apenas o Alain. O Marcelo está atendendo o Manfro através do Alain. Ele está lembrando que ele está abrindo aquela porta em função do amigo dele e não em função dessa pessoa que ainda é desconhecida, que é o Alain. Tá bom. Então, já que tu abriu essa porta, tá? Imagina que o cliente que você está atendendo, tu pede lá e passa uma recomendação e ele vai na lista telefônica dele e te passa uns números. Perfeito. Só te dá os números assim, certo? Aí você fala alguma coisa para ele assim, mas essas pessoas aqui, quem são? O que você pede? Senão é só números frios, né? O número frio, ele até diria que a lista telefônica, né, as amarelinhas, funcionariam melhor. Né? essa mostrou a idade, né? Essa mostrou a idade. Mas não é a questão... Metade das pessoas aqui não sabe o que é a amarelinha. Amarela. Essa mostrou a idade. A ideia é qualificar, né? Quem é... Conhece de onde, qual é a sua ligação. Tem algumas recomendações que elas por si só já se falam sozinho. Meu compadre, não precisa pegar qualificação nenhuma, né? Daí tu vai entender o quê? Qual é a profissão dele, para entender se ele é, de fato, um cliente potencial. Porque não adianta também pegar recomendações, né, que não sejam potenciais clientes. Alguém que não tenha uma reserva compatível a estar tendo o trabalho da EQI como referência. Então, é importantíssimo qualificar bem. Muito melhor 5 nomes qualificados do que 50 não qualificados. Então, a quantidade aqui não é o fundamental, e sim a qualidade dos nomes. Agora, a tratativa das objeções que podem surgir do momento que você está pedindo a recomendação até você estar com a recomendação qualificada, são objeções. Objeções é sinal de compra. Objeções é um sinal que o cliente está querendo te passar aquela recomendação, você só tem que ir conduzindo para ele te dar da melhor maneira possível. Isso que tu falou é interessante. Vamos voltar nesse ponto. Então, pode ter objeção também no pedido da recomendação. Com certeza. Que tipo de objeção você já encontrou? Inúmeras objeções. Eu vou olhar depois e te mando uma lista. As principais, então. Essa é a principal, né? Eu vou pensar e depois eu te falo. Essa é uma objeção que os clientes colocam. Eu vou pensar e depois eu te falo. Eu te mando daqui a pouco. Agora estou com pressa. Quando eu encontrar alguém, aí eu te passo. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para o meu amigo se ele quer. E aí depois... Cara, agora tu abriu essa porta, vamos se atirar na piscina. Agora, como é que sai dessa objeção? Porque eu tenho certeza que os assessores aqui entram nessas objeções aí. E não conseguem sair. Importantíssimo, primeiro, como qualquer outra objeção, é a gente isolar a objeção. Entender qual é de fato a objeção e isolar a objeção. Tá. Então, entendo completamente, eu concordo plenamente. Sim, mas é a técnica universal, né? Nunca discorde do cliente. Entendo completamente, inclusive penso dessa mesma forma. Mas você concorda comigo que o trabalho que eu faço para você é totalmente diferente do que eu vou fazer para o seu amigo? Aí como assim? De que maneira? Porque a realidade financeira sua, dos seus investimentos, do que você pretende para o seu futuro, ela é diferente das minhas e com certeza ela vai ser diferente do seu amigo. Porque nós temos uma estrutura familiar distinta, nós temos prioridades distintas e, consequentemente, isso vai mudando de ponto a ponto. Então, se você questionar o seu amigo se ele quer um trabalho exatamente igual ao que eu faço para você, pode ser que eles não estejam tomando a decisão certa, porque o trabalho que eu vou fazer para o seu amigo é totalmente personalizado para ele. E você não vai ter todas as informações dele, assim como eu tenho sua hoje.
O objetivo principal é você oportunizar para o seu amigo que ele me conheça. É como se ele estivesse chegando aqui e você dissesse assim, fulaninho, olha aqui, esse é o Alain, meu amigo, vou lhe apresentar. E vou oportunizar que a gente apertasse as mãos. Daqui para frente é tudo comigo, o que eu quero é conhecer o seu amigo. Tá. Desta maneira, é uma maneira muito assertiva e que, de fato, tira um pouco do peso da recomendação, mesmo dando o peso, porque, de fato, o que a gente quer é conhecer o nosso potencial cliente. Depois, se a gente vai virar essa conta, como que a gente vai virar? De que maneira que esse cliente vai se tornar nosso cliente? Quando que ele vai se tornar cliente? É uma próxima página, é um próximo capítulo, e isso ele não vai poder se comprometer contigo, ele vai se comprometer contigo de te passar a recomendação. Muito bom. Agora, o assessor, eu vejo, os vendedores em geral, né? O assessor, ele é um vendedor, eles acabam errando no seguinte ponto, daí tu me corrija se eu estiver errado. Eles acabam pedindo indicação muito no final, a recomendação muito no final, onde o cliente já está querendo desligar o telefone ou sair da reunião e acabam não tendo esse tempo de argumentação. E acabam aceitando a objeção do cliente e saindo sem a recomendação. Existe um momento certo de pedir a recomendação? É no final mesmo? Tem que fazer uma preparação antes? O que você recomenda? A minha recomendação principal é nuance. É no início da reunião você deixar determinado que você vai passar por essa etapa. Se você de fato vai deixá-la para o final... Lá no Ace já coloca. Exatamente. Agradece. Agradece, né? vai o tempo e já vai dizer assim, então hoje nós vamos falar sobre a sua carteira, nós vamos fazer o pós-venda, nós vamos dar uma olhada como é que está... Agora é reunião de relacionamento, estão, né? Por exemplo, é reunião de relacionamento, e depois nós vamos fazer uma pequena enquete onde você vai trazer algumas reflexões sobre o trabalho que você está fazendo comigo. Então, você não precisa dizer exatamente que você vai pegar a recomendação, mas você tem que colocar uma etapa, o qual essa etapa vai ser o pedido de recomendação, para que o cliente fique esperando isso, para que ele esteja preparado para esse momento. A partir do momento que ele está preparado para esse momento, você mesmo está se comprometendo e você não vai passar reto. Mas de fato, eu sempre deixei a recomendação para o final. Eu acho que no final é um bom momento, só que é mais um motivo de a gente ser mais objetivo durante a passagem da reunião, né? Então, além de montar bem o cronograma dessa reunião, trazer ela de uma forma bem objetiva para que dê tempo, no final, pegar todas as recomendações. Tá, legal. E, Alain, assim, existe a recomendação fria e a recomendação quente. Na verdade, nem existe a recomendação fria. Existe a indicação, que é fria, exatamente, e a recomendação, que é quente. Aquele assessor que recebeu a lista, aquelas listas, mesmo o cara que te manda uma lista depois e mandou a lista, tem lá 20 nomes. Esse aqui... O que o assessor faz com esses nomes? Ignora eles, volta para o cliente e esquenta essas recomendações? O que você acha que dá para fazer? A minha recomendação é esquentar. Volta, não liga para o cara frio. Não liga, porque você pode queimar. Vai queimar cartucho, né? Você pode queimar. Então, é preferível você aguardar ou marcar um próximo encontro e esquentar essa recomendação, entender da onde que ela vem, qual é o seu contato, né? Qual é o contato do seu cliente com aquela pessoa, entender quem são aquelas pessoas, e depois disso partir para uma ação de trazer. Recomendação é que nem pão quente, né? Tem que comer na hora, né? O cacetinho quente lá, né? Entreguei que eu sou gaúcho. É gaúcho, né? O cacetinho quente não se come na hora. Aquele cheirinho pão quente, de pão. Né? Nossa Senhora. Então, a recomendação é assim, você tem que esquentar ela, não adianta pegar ela fria, porque daí você vai queimar a oportunidade. O entusiasmo de você estar ligando para essa recomendação e o quanto você está afinado, né, com o seu recomendante é primordial para marcar uma excelente R1, né, para você conseguir apresentar o seu trabalho. Porque se você não tem uma afinidade grande com quem está recomendando e não liga com... Por isso que eu brinco tanto com a questão da energia lá no teto, né? Quem é que vai querer recomendar alguém que não tem energia? Ou se já recomendou, quem é que vai receber uma indicação, né? Uma referência, uma recomendação de alguém que não está entendendo o quanto é importante
o quanto é relevante para aquela determinada situação. Então, é importantíssimo esquentar bem e, quando ligar com uma convicção alta para essa nova recomendação. Cara, e depois, no final, o Alan vai fazer uma simulação aqui. Ele não sabia disso, mas ele vai fazer. Eu vou ser o cliente e ele vai extrair recomendações de mim. Será que ele consegue? O que você acha? Vamos descobrir. Alan, olha só. Já descobrimos que a IQI, o número médio de recomendações que nós temos aqui, dá para melhorar. Pô, ainda, com certeza. Né, comparado com o que vocês extraíam lá. E nós temos várias fontes. Se nós pegar o nosso funil de vendas, vamos pensar assim, o nosso funil de vendas aqui de um assessor. Perfeito. O que nós temos? Nós temos os leads que vêm do marketing. Tá? Que muitas vezes os assessores, não tem lead. Cara, eu sempre falava quando eu era líder, esqueça os leads. Nós temos uma mina de ouro que se chama base de clientes. Cara, a partir do momento que você tem um cliente, você consegue fazer um movimento exponencial. Você pode construir uma empresa a partir de um cliente. Perfeito. Tem um cliente, consegue uma indicação, consegue 5 indicações de cada cliente e vai criando ramificações absurdas. Então, só com a tua base, provavelmente você está trabalhando mal a tua base se você pensa assim, que os leads a falta de leads que está fazendo você não bater meta. Cara, reveja tudo o que você está pensando. Segunda coisa, então nós temos os nossos clientes, nós temos os leads, os nossos clientes, as recomendações e nós temos ainda um extra, que é o quê? Mais negócios dentro do próprio cliente. Porque às vezes nós temos um cliente que tem 100 mil reais investido conosco, mas ele tem 1 milhão numa previdência, ele está querendo fazer um consórcio, ou ele nem sabe que quer fazer um consórcio, mas ele pode fazer, ele não tem uma blindagem patrimonial ainda, um MetLife, um seguro MetLife. Esse cara, daqui a pouco ele tem empresa que ele pode fazer uma PJ, ou seja, nós temos muitos negócios para encher funil dentro do próprio cliente. Então, cara, o cidadão hoje que tem 10, 20 clientes, ele consegue encher a agenda dele de negócios para serem feitas, tanto em recomendações, R1, R2 e outros negócios. Tá? Agora, a pergunta que eu te falo é o seguinte, lá vocês não tinham leads, vocês só tinham a base de clientes. E quando você citou ali o projeto X, né? Que era o quê? Era os conhecidos, os amigos, familiares e conhecidos. Na verdade, não tinha uma base de clientes ainda no início, né? Todo startup de um life planner, de um consultor de proteção. Pega uma folha em branco e escreve o nome. Não tinha nenhuma base de clientes. Então tinha um mercado X, que era o mercado de amigos e conhecidos. E só tinha isso. Então, o Manfred até se assustou. Era recomendação ou morte. Por quê? Se não pegasse a recomendação, a carreira do profissional estava fardada ao insucesso. Né? Então, era, de fato, ou recomendação ou a morte profissional. Então, através daquele mercado X, buscava-se, além, lógico, de novas contas, recomendação. É lógico que quando eu coloco que o importante, o principal desse mercado era as recomendações, porque normalmente o mercado X, a maioria dos pelados conhece pelado, né? Então não tinha muito potencial, né? Então, como não tinha um grande potencial, o próprio mercado X, o que valia de fato eram as pessoas conhecidas, né? Desse mercado X, que seriam as recomendações. Então, daí que trazia um estupim. Cara, e aqui na IQI, você não precisa fazer isso. Antigamente era assim. Quando era índice investimentos lá atrás, você sentava, teu líder te dava uma folha em branco, uma caneta, um copo de água, ligava o ar-condicionado, te colocava numa sala e falava o que para você? Cidadão, na próxima 1 hora eu quero que você coloque 50 nomes e telefones e profissão de pessoas aqui, conhecidos, amigos e conhecidos. Que esse vai ser o teu, nós vamos chamar de projeto X, mas esse vai ser o teu start. Hoje, o júnior que se forma e vira assessor, ele entra aqui na IQI, ele recebe uma carteira de pelo menos 50 clientes com 5 milhões de base, ou seja, pelo menos tem 100 mil reais cada cliente desse. Normalmente é mais. Então ele já consegue startar ali. E nós temos um processo que ajuda isso, porque todos os meses nós temos pelo menos uma reunião de relacionamento com esses clientes, onde nessa reunião de relacionamento nós vamos passar como é que foi a carteira naquele mês, as projeções do futuro, e é o melhor momento para pedir recomendação. Perfeito. Você tem 1 hora com o teu cliente para fazer isso. Sabe o que acontece? Pelo que eu vejo aqui.
até vai ficar redundante, porque eu já falei isso antes, mas dá para nós fomentar de novo. A gente passa essa 1 hora lendo o slide, 90% do tempo. Depois a gente vai olhar para a carteira do cliente e na hora de pedir recomendação, às vezes não sobra tempo. E aí não vem recomendação nenhuma. O que você poderia dizer ou o que você acha que poderia incluir nesse processo na hora de fazer essa reunião de relacionamento para o cidadão aqui conseguir pelo menos extrair 2 recomendações desse cara? Você se extrair 5. Digamos o seguinte, cara, o teu foco tem que ser a recomendação. Extraia isso. O cara começa como essa reunião? Como é que ele pode colocar a nossa realidade? Já que você conhece a nossa empresa, né? Eu gosto muito de uma técnica, que é a técnica dos 3 sims. Por que eu gosto da técnica? A técnica em si não tem valor nenhum. A ação de tu pedir a recomendação que tem o valor. Só que a técnica ela pode ser uma muleta para que você não esqueça, em hipótese nenhuma, de recomendação. Então, logo no início... Colocar no cantinho da tela do assessor lá. Exatamente. Você pega um podcastzinho, né? Escuta ele e um post-it na tela. Então, você chega no início do bate-papo e já diz assim, olha, então, hoje nós vamos falar sobre a sua carteira, de como está a evolução no mercado, e eu vou fazer no final uma pequena enquete com você, para saber como é que está o andamento do meu trabalho, para saber... É um NPS forçado. Pronto. E você pode fazer a técnica dos 3 sims, ela é muito simples. Dá na cabeça do ser humano que a partir do momento que fala 3 vezes sim, ele não vai conseguir te dar um não. Então, e você vai perguntar, está fazendo sentido para você o meu trabalho, a assessoria, ou como que a gente está conduzindo os seus investimentos? Aí o cliente vai ter que dizer sim ou não. Né? Faz sentido para você? Faz. E você confia hoje na EQI, investimento, onde nós estamos com a plataforma? Ele vai novamente dizer sim. Confio, sim. Você recomendaria amigos, familiares e conhecidos? Ele vai dizer, normalmente, sim. É a técnica do 3 sim. Acontece alguma vez um não? É muito difícil, porque existe uma sintonia. E aí, a partir desse momento, você não vai dizer assim, então tá bom, você me manda. Então, quem são? Aí você já vai direto para o nome, exatamente. Quem são essas recomendações? Né? Quem seria? É natural que tenha objeção. Entender que a objeção é sinal de compra numa venda é muito importante. Quando você está pegando uma recomendação, você está fazendo uma venda, você está se vendendo. Na prática, ele vai te dar uma recomendação se ele te compra. Então, nesse momento, pode e vai surgir alguma objeção. Você isole e trate a objeção. Então, é importantíssimo para dar continuidade ao meu trabalho. Estou priorizando os seus amigos e familiares, né? Pois hoje já tenho minha carteira de clientes formada, mas eu priorizo, eu faço questão de atender pessoalmente. Quem seriam eles? Né? E qualquer nova objeção, qualquer nova ponderação, vá até o fim. Por quê? Principalmente quando vem com aquele discurso de eu vou lhe enviar depois, te mando pelo WhatsApp, ou eu te mando uma lista de Excel depois. Esqueça a lista isso. do Excel é linda, né? Esqueça. Esperando a lista de Excel até hoje, né? Faz 8 anos. Não, e mesmo que mande, totalmente fria, gelada. Totalmente fria, Meu não Deus. tem como. Então, é importantíssimo. A minha técnica sempre foi em primeiro pegar os nomes, porque eu nunca me contentei com apenas 2 nomes. Se nós tínhamos o objetivo de 10 e a média era 5, eu nunca me contentei com 2 nomes. Então, a maneira de buscar mais nomes, principalmente depois que já deu o primeiro nome, né, de tu buscar outros nomes, é tu ir perguntando de quem mais, e quem mais, e quem mais. E do teu hobby lá que você me comentou, que joga golfe, ou que você está comprando a lancha, ou da Harley, né, porque você tem conteúdo com o seu cliente, você está conversando com o seu cliente, você tem uma sintonia com ele. Então, você vai instigando ele e vai pegando os nomes. Após pegar a quantidade de nomes o suficiente que você entenda, não, está bom, agora está correto. Na minha cabeça teria que ter 5, 2 eu acho pouco. Mas tudo bem, pelo menos lá os seus 5 nomes, aí você vai qualificar e pegar os telefones. Né? Então, para uma organização, a gente é muito digital hoje em dia, né? Então, para uma organização é importantíssimo abrir lá no Sales, já colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, né? Colocar
um mapa mental para você não esquecer e você trazer a quantidade de recomendações que você realmente deseja. Isso é fundamental a como que vai ser a organização de pegar essas... Não era na época, era um papel, uma caneta, né? Hoje em dia nós estamos com tecnologia, tem um CRM aí, que é uma Ferrari para isso. Uma coisa que eu vejo bastante, Alan, é o seguinte. Às vezes o assessor recebe uma indicação, uma recomendação. E essa recomendação, ele não sabe se ela é qualificada, mas não do ponto de ser bem recomendada, do ponto de tipo assim, o cara não ter dinheiro para investir. Às vezes tem um cara que tem 500 mil reais e ele recomenda alguém, mas nem esse cara sabe quanto o outro tem. Não sabe quanto dinheiro tem teus amigos. Né? Ninguém está lá com a extrato bancário na tua... E ele não sabe. E aí ele recomenda alguém e daqui a pouco esse alguém tem 20 mil, 30 mil reais. E nós consideramos essa recomendação, erroneamente eu acho, como não qualificada. Só que nós esquecemos que esse cara ele pode não ser qualificado para ficar na tua base de clientes de assessoria. Mas nós temos um leque de produtos para indicar para esse cidadão, porque que ele pode começar uma previdência, claro. Ele pode fazer um cross-sell, um seguro de vida. Imagina que vocês só prospectavam para vender seguro naquela época. Exatamente. E aqui você pode prospectar o cara e vender milhões de coisas para eles. Né? E hoje eu acho que o nosso assessor não olha para isso. Além de ser mais um cliente, né, para a empresa, ele é mais um potencial recomendador. Né? E num caso desse, normalmente eu já extrapolava um pouco no sentido de, numa primeira reunião, antes mesmo de marcar uma R2, de análise de uma carteira ou de apresentação de algum tipo de produto, eu já pegava a recomendação. E eu pegava a recomendação de uma maneira até um pouco mais agressiva. Eu dizia assim, então, dentro das pessoas que você conhece, qual é a pessoa mais bem-sucedida, Walter Manfra, que você conhece? Juliano Custódio. E eu anotava esse nome. Né? Eu realmente pegava a pessoa mais bem-sucedida que aquela pessoa conhecesse. Então, eu ia dava um pouco, aproveitava toda a abertura de porta, porque lembrem, essa pessoa está me atendendo em função do seu amigo. Independente dessa pessoa ser ou não ser um cliente potencial para a EQI, para a sua base de clientes, ela está te atendendo em função do prestígio pelo amigo. Então, esse é o momento de você fazer um pedido de recomendação para ela, que ela com certeza vai te recomendar uma pessoa muito qualificada. Então, sim, pode se tornar um cliente, mesmo que você vai quebrar depois por uma mesa digital, não faz parte, né? Se não tiver... E só explicar o processo. Vai explicar todo o processo, vai deixar isso tudo redondinho, vai virar uma conta, né? Vai fazer um cross-sell com esse cliente, né? Mesmo que não esteja no teu target, né? Mas ele se torna mais um fomentador do seu trabalho. Então, ele está te recomendando, ele está abrindo outras portas, ele está abrindo um outro leque. E muitas vezes, através dessas recomendações, é que surgem grandes negócios. Eu tenho até uma história para contar. Então vai. Eu tive num consultório médico em Joinville, que eu fui lá pegar recomendações com o Dr. Glênio, que era um médico que fazia acupuntura para mim. O Dr. Glênio não pôde me atender, me deu um no-show. Ixi. Mas assim, decepcionante, né? Aquele negócio, ó, oi, Alain, tudo bem? Eu não vou te atender, olhando no meu olho. Aí eu cheguei no estacionamento do lado do Dr. Glênio, e o Rafael, dono do estacionamento, que eu também conhecia, pois eu fazia acupuntura lá, me deu assim, Alain, pô, o que você está fazendo? Eu disse, eu sou o Life Planner da Prudential. Aí disse, que legal, eu quero conhecer o teu trabalho. Eu disse, ótimo, então vamos lá. E fiz uma abordagem com o Rafael e peguei 5 nomes com ele. Dos 5 nomes, 3 em Joinville, mais um nome em Itajaí e um nome em Balneário Camboriú. Aí eu disse, puxa vida, era tudo presencial, eu não estava disposto a vir em Itajaí, em Balneário Camboriú na época. Eu estava trabalhando em Joinville, fechei, né, uma apólice para o Rafael, pequenininha, né, um cliente não era um cliente qualificado para mim na época, mas fechei uma pequena apólice com ele. Atendi os 3 amigos deles lá, de Joinville mesmo, e fiquei com aqueles 2 nomes. Né? Mas 3 semanas depois, eu dei uma brecha. Vou ir para Itajaí e Balneário Camboriú. Quando eu cheguei em Itajaí, o advogado, amigo dele, estava
extremamente interessado no trabalho de Life Planner, só que recente é feita a reforma no escritório. Né? E me indicou mais 3 amigos lá. Né? Você estava feliz só com as recomendações. Com as né? indicações. E o outro amigo dele, que era o Rogério, de uma trade aqui de Balneário Camboriú, já tinha sido cliente, mas estava quebrado. Né? Então, também não fechou, mas me indicou um amigo. Esse um amigo estava no escritório dele no dia. E foi o meu maior PA na época. O meu maior PA na época veio de um no-show, onde o dono do estacionamento me indicou um amigo que não fechou porque estava com problema financeiro, que indicou um outro amigo que fechou o maior PA, que me colocou em todos os rankings, em todos os palcos que podia naquele momento, em função de uma indicação de um cara que tinha fechado um prêmio minúsculo que nem era o meu target na época. Então, funciona a questão de pegar recomendações e circular em cima de mercados que você normalmente não estaria circulando. Não teria chegado em Balneário Camboriú, e foi nesse dia que eu encontrei o Juliano ainda no Glória, porque era bem pertinho do Glória, e que, de certa forma, estou aqui hoje, se bobear, em função dessa indicação. Cara, você tem que mandar um vinho para aquele cliente que não te atendeu. Eu vou ter que mandar um vinho para ele. Qualquer hora dessa eu vou lá agradecer ele pessoalmente. Olha aqui, ó. Você não estaria aqui hoje, cara. Estou lá na IQI hoje, na Praia Brava, graças àquela indicação que você me deu no cliente que não atendeu. Cara, vamos fazer um corte dessa história do Alain aqui. E eu trouxe um dado aqui, tá? Eu estudei o tema. Não pensa que eu vim aqui só para te entrevistar, não, tá? Eu estudei o tema. Maravilha. E talvez você saiba desses números. Olha só, segundo Texas Tech Institute, ok? 83% dos seus clientes satisfeitos, ou seja, aqueles que dão NPS 9 e 10, 83% deles estão dispostos a fazer uma recomendação. A indicar, aqui está escrito, né? Mas estão dispostos a indicar alguém. Sabes quantos por cento desses clientes indicam? 29%. Ou seja, nós deixamos ali quase 54%. 54 pontos percentuais dos clientes, eles não indicam. Mas por quê? Simplesmente porque eles não são lembrados, eles não são... Você não instiga ele a fazer a recomendação. Eles não são instigados a recomendar. E eu acredito que tem muito disso. Porque nós falamos no início, é vergonha, a gente alucina porque a gente não quer ser pidão, a gente acha que o cliente não vai indicar, a gente acha que o cliente já indicou todo mundo que ele conhece, mas os números dizem que não é verdade. E o que você mostrou aqui, nossa, só para comprar, talvez ele já tenha indicado alguém para investir, mas não indicou ninguém para fazer um seguro de vida, para fazer uma previdência, ou alguém que é dono da empresa para fazer uma PJ, para conversar. Cara, a hora que o assessor entender que ele precisa criar relacionamento, cara, cria relacionamento. Olha a história que você contou agora. A 4ª geração de indicação abriu o teu maior PA. Exatamente. Cria relacionamento. Né? Cara, vocês enxergavam esses números também ali Sim. Na época era mais ou menos isso? Era exatamente essa mesma métrica. As pessoas, elas querem e elas te indicariam. Só que se elas não forem devidamente instigadas, elas não vão te dar. O que eu enxergo aqui dentro da IQI, quando tem quebra de base, de novos negócios, cross-sell com o cliente que foi simplesmente quebrado, é a prova disso, né? Então, nós não precisamos nem da estatística. Nós temos estatística aqui em própria inglês, né? Da Texas, etc. A gente pode ir na nossa estatística interna aqui. Porque quebrou a base. Eu já estava chamando a atenção de um time de plenos. Vocês querem, de fato, acabar trazendo o que eu estou enxergando em vários escritórios, que é somente quando for quebrar a sua base do teu cliente fazer cross-sell dentro da IQI, ou você quer quebrar esse vício, né, e trazer cross-sell antes de quebrar a base? Não estou dizendo que não vai ter cross-sell depois também de quebrar, mas conversar com o seu cliente sobre todas as áreas, sobre todos os nossos serviços aqui dentro. Então, a recomendação ela funciona exatamente igual. E outra,
Foi feito um estudo também, só que esse eu não tem números em percentual. Só que é o seguinte, e isso aqui dá para nós vermos também no tato do dia a dia. O cliente que também dá nota 8, 7, até mesmo aquele que dá nota 6 no NPS, ou seja, não é aquele que está mega satisfeito, ele está incomodado com alguma coisa, esse cara também pode recomendar. Por quê? Esse cara, ele tem a receita do que você pode melhorar. Se ele está te dando uma nota 6 ou 7, ele vai dizer lá o porquê. Cara, qual é o motivo? Só que o que acontece? Nós nos escondemos esses caras. A gente não quer falar com esses clientes. A gente só quer falar com quem dá 9 ou 10. Vai lá, instiga esse teu cliente. Pô, ele deu 6. O que está faltando no atendimento? Ah, me colocou em investimento aí que eu não gostei. Pô, vamos mudar essa realidade. Vamos ver o que dá para nós fazermos. Perfeito. Cara, resolve o problema dele e pede a recomendação. Perfeito. Lá fora, a selva, nós damos um puto atendimento aqui no ramo de assessoria. Lá fora é pior, só que nós temos que mostrar e acreditar nisso e passar para o nosso cliente. Exatamente. Tá? Sem comentário sobre isso. Pô, tá dito. Não tem nem o que comentar, né? Olha só, você vai ter que fazer uma simulação. Opa, vamos lá. Tá pronto? Claro. Vamos lá. Então, assim, ó, adapta para o nosso mercado aqui de assessoria. Perfeito. Eu sou um cliente. Tá? Perfeito. E depois só me lembra no final, nós temos que, depois da simulação, tu vai falar o seguinte, lá, na verdade vamos falar disso antes da simulação, antes da gente esquecer, depois a gente deixa para o final da simulação. Vocês faziam a reunião de vida, tá? E o cara assinava ali o contrato e você já pedia a recomendação. Ou seja, antes do cliente experienciar o teu serviço de atendimento, ele te dava a recomendação. Aqui, nós esperamos, ele faz a R1, a R2, manda o dinheiro, faz o investimento, às vezes ele espera 1 mês, 2 meses para pedir recomendação. Então, na verdade, dá para pedir antes essa recomendação. A recomendação sempre foi feita na R1. Dentro do mercado seguro. Na hora que o cara fecha. Na R1, na primeira reunião, na reunião de diagnóstico. Antes de o cara fechar. Antes do cara fechar. Olha só. Por quê? Existia uma taxa de conversão entre R1 e R2 de lá aproximadamente 70%, 80%. Então, a cada 10 clientes, 7, 8 atendiam para R2. Então, nós não perdíamos, em hipótese nenhuma, a chance, naquela primeira reunião, de já pegar recomendações. Sempre. É uma regra. Na primeira reunião, pegava recomendações. Cara, anota aí. Na R1, já extraia recomendações. Porque pode ser que o cliente nunca pode... A quebra. Não, existe quebra. A quebra existe. A quebra existe. E lembrando assim, ó, o trabalho de Life Planner, né, estamos com o João Cabral fazendo todo o trabalho do CFP aqui dentro. E o trabalho de Life Planner era um trabalho de um planejador financeiro. É lógico, guardando as proporções, porque era um monoproduto. Então fazia todo um diagnóstico para fazer um planejamento financeiro, só que no final trazia um produto apenas, né? Trazia outras recomendações, tanto é que todo Life Planner normalmente tinha parceria com um assessor de investimento, com alguém que vendia consórcio, com alguém que vendia previdência, com outros profissionais, mas era um trabalho. Então, ele não tinha experimentado nada na primeira conversa, ele só tinha se conscientizado da importância de ter um acompanhamento e, segundo momento, tinha passado muitas informações, que normalmente ele passou em função da confiança do amigo que recomendou, porque ele não conhecia esse profissional. E, mesmo assim, tinha recomendações. Então, e na segunda, novamente. Só que na segunda, de fato, deixava para obter essas recomendações mais para o final da conversa, depois de ter preenchido tudo, porque na segunda também o grande objetivo era estar fechando o negócio, estar encaminhando uma proposta de contratação. Tá? Mas é essa a ideia. Muito bom. E assim, o cara está muito motivado, né? Existe uma curva de motivação, de interesse dele pelo produto. E ele está ali fechando, fazendo um diagnóstico, ele tá no ápice dessa curva. Perfeito. É a hora que ele vai ter que aproveitar esse momento. Né? A hora que o cliente está encantado pela EQI, ele está encantado por você, ele está encantado com a apresentação, ele está se sentindo prestigiado por estar tendo toda aquela atenção que ele nunca teve por um gerente de um banco, nunca teve em outros lugares. Aqui ele está tendo um atendimento VIP. Então, aquele momento que você como você pedir, né? Lógico, você tratar algum ponto ou outro, mas ele vai te trazer. E é importantíssimo que, uma vez que você está fazendo
a obtenção de recomendação da maneira correta, você também está ensinando o cliente a começar a lembrar e a pensar nisso. Então, na próxima conversa, numa R2, ele vai lembrar de outros nomes. Então, tinha me pedido lá, eu tinha esquecido da minha prima, Aline, que ela é empresária. E ela vai fazer bastante sentido falar com você. O cliente vai lembrar, essa fala que eu estou lhe fazendo agora é algo que eu escutei inúmeras vezes, não somente sendo o próprio vendedor, o próprio life planner, o próprio consultor de proteção financeira, mas sim fazendo treinamento, porque eu formei 250 pessoas exatamente nesse trabalho e eu acompanhava todo o startup, né, no início. Então, eu escutei isso inúmeras vezes de amigos, de conhecidos dos meus life planners, né? Então, Alan, bem normal. Cara, o assessor, o vendedor tem que saber o seguinte: a moeda de troca para o teu belo atendimento é a indicação, a recomendação. É isso que você quer em troca. Perfeito. Você não está cobrando dinheiro, você não está cobrando taxa de administração, então, ok, você ganha na aplicação. Digamos que o cara traga R$1 milhão e coloca em liquidez diária, tu não ganha nada. O que tu quer em troca? Recomendação. Perfeito. E mesmo que o cara não feche contigo, talvez não faça sentido o que você tem para vender naquele momento, você tem que perguntar para ele: você tem algum amigo, cliente, conhecido, amigo do futebol, do tênis, não sei de onde, do trabalho, que faria sentido ele fazer esse diagnóstico também, que nem você está fazendo? Não importa se eles não vão fechar. Deixa as recomendações dizerem isso. Então, instigue e peça. Né? Eu acho que faz todo sentido pedir no início mesmo. Não daqui 2 meses. Daqui 2 meses a curva de interesse do cara já está fria, ele já fez o investimento dele, já foi. Tem que ser no início. Show, exatamente. Muito bom esse insight. Agora, para nós finalizarmos, eu quero uma simulação, mas completa, com aquele trecinho, com a técnica ACE no início, para o nosso assessor poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que tu vai falar. Maravilha. Vamos lá então. Eu sou o cliente. Você é um cliente bem bonzinho, hein? Vai ser bem bonzinho? Vai facilitar mesmo. Bom, Manfro. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O objetivo do nosso bate-papo hoje, além de olharmos a evolução da sua carteira, um pouquinho de cenário, entender como é que está o mercado, entender como é que estamos as nossas próximas alocações, entendendo um pouco da visão política, mas também econômica do Brasil. No final, fazer uma pequena enquete contigo, entender como é que está indo o meu trabalho, o que você está achando. Tudo certo para você? Perfeito, tudo certo. Então, vamos lá. E aí vai desenrolar toda a reunião, né? Vou fazer um Lula, fala da bolsa, fala de tudo. Vai ser o tema de amanhã, dia 1º do Denis, não vai ser o meu tema, mas vamos chegar ao final. Manfro, está fazendo sentido para você hoje o meu trabalho de assessoria, esse acompanhamento, essas conversas que nós estamos tendo, um olhar sobre a sua carteira, sobre a realidade do Brasil? Alan, eu tô gostando muito, para mim faz sentido sim. Maravilha. E hoje o trabalho da EQI, né? A questão do nosso aplicativo, a questão da comunicação que a gente tem, da quantidade de informações, de todo esse suporte, faz sentido para você? Olha, a EQI se mostra uma empresa muito séria, só o aplicativo do BTG que não é muito bom, mas está tudo certo. Maravilha. Mas está tudo certo, é melhor não falar do aplicativo. Está tudo bem. E quando nós estamos falando aqui a questão de outras pessoas que podem ter acesso a esse serviço, a essa empresa e conhecer isso, amigos, familiares, você indicaria? Com certeza eu recomendaria o seu serviço e a EQI Investimentos. Ótimo. Quem seriam, Walter? Alan, agora eu posso te fazer uma lista e te mandar depois? Claro. É bem importante, né, essa lista, mas a ideia, nesse primeiro momento, não é uma lista, tá? Eu queria só pegar realmente as principais pessoas. Estamos falando assim, hoje das 10 principais pessoas que você realmente tem mais contato, que tem mais afinidade, né, que tu pudesse estar oportunizando para elas me conhecerem, como se elas estivessem entrando aqui nessa porta e você estivesse assim, esse aqui é o meu amigo Alan, minha assessoria, faz a assessoria minha lá na EQI, e me deixasse apertar a mão dessas pessoas. Quem seriam elas? Olha, eu posso te indicar então o meu cunhado, só que eu não sei se ele tem dinheiro para investir, tá? Mas eu sei que ele está fazendo Qual o primeiro nome do seu cunhado? João. Quem mais, Walter? Eu posso me indicar também um amigo meu, então, meu compadre. Que legal. Qual é o nome do teu compadre? Juliano. Juliano. Isso. Maravilha. Quem mais, Walter? Agora, debate pronto. Só tenho esses 2 nomes. Comentaste comigo, né, a questão
do quanto você gosta de jogar tênis, né? Que é uma coisa que está no teu DNA aí. Lá do clube, alguém que você conhece dentro do clube, que você tenha afinidade lá, que saiba que vai poder estar me apresentando e abrindo essa porta. Lá do clube, você lembra de alguém? Olha, tem o professor de tênis e tem um amigo meu que joga comigo. Opa, né? Mas eu não sei se eles têm muito interesse em investimento, porque nós nunca nos abrimos para esse assunto. Maravilha. Qual é o nome do seu amigo que joga contigo? O Guilherme. Guilherme. E o professor de tênis? E o José. Maravilha. Bom, Walter, agora vamos lá. O seu cunhado, né, qual o telefone dele, qual é a profissão dele, e aí eu vou qualificar essas recomendações certinhas. Mas a ideia é instigar, instigar. Eu estava realmente sem nomes para te dar. Eu estava realmente sem nomes. E você foi abrindo as portas. Tu foi me ajudando a te recomendar. Exatamente. Foi excelente. Uma coisa que eu sempre... Porque sempre o cara, usei... na hora, o cara fica pensando assim, cara, quem que eu vou indicar? Quem que eu vou indicar? E daí tu vai lembrando ele. Exatamente. Adorei. Acho que o planejamento do pedido de recomendação é muito importante, né? Começar a anotar os hobbies, começar a anotar aonde a pessoa circula, né? Então, por isso que quando a gente usa corretamente, né, todos os eventos da empresa, toda a publicação da empresa, a gente começa a abrir portas bem distintas com o cliente, né? A questão de um evento como a Porsche Club, uma questão de um evento de tênis, a questão de um evento começa a circular, a falar sobre isso, as pessoas começam a ter interesse naquele tema e você começa a juntar e fica muito mais fácil de vincular, né? Bom, questão de golfe, que eu dei o exemplo antes, de moto, de carro, de viagens e assim por diante, são pontos que podem, de fato, unir para facilitar essa solicitação de recomendação. Cara, o Marcelo já está apontando aqui que já deu o nosso tempo, mas eu quero pedir mais 5 minutos. Eu vou te desafiar de novo. Ótimo. Eu gostei dessa simulação. Vou fazer mais uma. Agora, perfeito. Uma R1. Opa, maravilha. Pode ser? Claro. Cara, como pedir uma indicação na R1? Vamos fazer simulação. Vai. Ótimo. Lembra-se que é o seguinte, só para fazer uma pequena introdução. Vai. E a parada atrapalhando, não atrapalha. Na R1, o cliente ainda não conhece o seu trabalho. Isso aí. Ele não conhece o seu trabalho, mas ele sabe que o seu trabalho é uma alfaiataria financeira. Isso. Ele sabe que o seu trabalho é personalizado. Ou não sabe. Ele sabe, porque para chegar uma pessoa nessa ali... R1, para ter essa R1 e numa R1... É uma reunião de diagnóstico onde você pega muitas informações e você sabe. Então, a ideia de uma R1 é você não estar fazendo a questão da referência do seu próprio trabalho com a pessoa, e sim a personalização do seu trabalho com o outro. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, né? Numa R1 você vai estar fazendo uma preparação totalmente diferente de uma conversa de relacionamento, né? Onde... Olá, Manfro, tudo bem? Tudo bem. Hoje o nosso trabalho vai ser entender um pouquinho melhor como é que você está se preparando financeiramente, como que você já investe hoje, entender quais são as suas experiências, o quanto você já conhece do mercado financeiro. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. Ótimo. Além disso, até para dar continuidade ao meu trabalho, a gente vai marcar um novo encontro, onde a gente vai contextualizar tudo isso que a gente falou numa simulação, em algumas informações bem pertinentes para a gente dar continuidade aos próximos passos disso, tá ok? Perfeito. E o nosso trabalho ele é somente através dessas referências, né? De você ter me conhecido através do Marcelo, né? E eu vou conhecer outras pessoas. Então também nós vamos dar uma conversada sobre quem mais pode conhecer o trabalho da EQI, pois cada trabalho é único. É como se fosse uma alfaiataria financeira. O que eu estou fazendo para você é totalmente diferente do que eu fiz para o Marcelo e o que eu poderia fazer para algum amigo conhecido seu. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Agora vamos, e aí vai desenrolar a R1. Vamos começar. Você preparou o cliente. Ele está pensando naquilo. O Marcelo me recomendou e agora eu vou ter que recomendar alguém. Alguma coisa, ele já até pensou em alguns nomes, mas você já deixou isso claro para ele. E aí vai chegar no final. Então, dando... né, continuidade ao trabalho aqui. Agora eu quero que você me relembre quem são as pessoas principais que você vai oportunizar conhecer esse trabalho de diagnóstico, de aprofundamento dentro da parte financeira. Quem seriam elas? Olha, eu tenho um grupo de amigos lá do poker
Que nós falamos muito sobre investimentos. Até por isso que eu caí aqui no site de vocês. Que legal. Tá, eu posso passar o nome dessas pessoas aí para vocês. Claro, com certeza. Eles gostam Vocês muito têm de um investir grupo lá? Sim, a gente fala de ações e tudo. Que bacana. Poker, ações, tudo que é jogatina, a gente está dentro. Que legal, pô, tem muito interesse sim. Pô, vamos lá, abre o grupo aí, vamos pegar os nomes aí, eu já vou. Só em falar que é do clube lá, inclusive posso até um dia lá, quem sabe, né, assistir, não vou jogar, né, porque eu não sou muito bom nisso. Se você joga mal, é bem-vindo. Que maravilha. Então tá, tem esse aqui, o fulano, ciclano. Esse aqui são os interessados, que tem interesse, hein? Ótimo, que maravilha. Até já não sei se ele já não entrou no site ali, mas já tá aqui o nome. Depois, conversando com eles, eu verifico se não tem mais ninguém lá no clube. Porque trabalhar em cima do clube de vocês vai ser um prazer enorme. Fechou. Ótimo. Perfeito. E surge muito exatamente nessa linha, porque tu vê, né, o momento que estamos quente. Só que assim, Alain, mas eu iria pegar com o Manfro, o pessoal do clube, depois, num pós-venda, 4 meses depois, ok. Mas, de repente, o Walter Manfro não me atende na R2. Cara, exatamente. Eu posso dar um sumiço, mas tu já saiu com 5 nomes. Saí com 5 nomes. Ou seja, e cara, isso faz todo sentido. Muitos assessores reclamam, fiz a R1, o cara me atendeu na R2. Mas se você pega as 5 recomendações, você já foi pago por aquele teu tempo. Cara, 5 recomendações por hora. Exatamente. Não aconteceu só comigo, tá? Aconteceu com muitos life planners e consultores do meu time. Pessoa que não te atende na R2, mas que fez boas recomendações de pessoas próximas, elas acabam te atendendo mais cedo ou mais tarde, porque o amigo, o conhecido já virou teu cliente e ela ainda não virou. Então ela fica com um apelo emocional com você em lhe atender, porque ela já te indicou, ela já te referenciou, ela já te recomendou e ela ainda não se tornou sua cliente. Cara, então ainda é uma maneira de melhorar a conversão para R2. Cara, perfeito. Maravilha. Alain, obrigado, cara. Show eu acho que foi enriquecedor esse nosso papo. Eu gostei muito, eu aprendi bastante mais uma vez, que já não é, eu ia dizer que eu tô cansado de te ouvir. Não, eu já te ouvi muitas vezes e não estou cansado de te ouvir. Que legal. Cara, é um conteúdo muito rico. Eu espero que tenha te ajudado. Alguma consideração final aí? Eu acho que nós poderíamos fazer isso assim, ó. Se fosse passar alguns pontos importantes do que nós falamos aqui para o assessor, do tipo assim, cara, peça indicação, não tenha medo. Que pontos você poderia elencar aí? Post-itzinho, técnica de 3 sim, não sair da reunião sem pedido de recomendação e entender que há objeção. Você é vendedor. Você é vendedor, porque todos nós que estamos no mercado financeiro somos vendedores. Tem dúvida do que você é? Se você disser assim, eu sou um vendedor, ótimo, você está no caminho certo. Você é vendedor, então saiba que objeção é um sinal de compra. Né? E não dá para esquecer, já se tornou até um jargão meu, né? E a energia, né? Lá no teto, porque se você não tem convicção, não está animado, não está com um sorriso, não tem firmeza, ninguém vai te recomendar mesmo, né? Então, ter convicção também é muito importante. Se você está pedindo recomendação corretamente e está fazendo pedido de recomendação, significa que você é um excelente profissional. Então, isso é um reconhecimento. Acredite nisso, porque essa é a verdade. Show de bola, então. Para encerrar aí, pessoal, não tenha medo de pedir recomendação, porque o medo não dirige Land Rover. Então, coragem para enfrentar essa vida aí, coragem para enfrentar os clientes. Enfrentar não, né? Para ajudá-los eles a investir cada vez melhor. O mercado financeiro ele é bem competitivo, saia na frente, se profissionalize, se qualifique. E eu espero que essa hora aí que nós passamos juntos aí tenha te ajudado a se qualificar melhor. Alain, obrigado. Até a próxima. Valeu. E até a próxima você também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.